Olá, meu nome é Juliana, sou endócrino-pediatra e tenho dois filhos. No Brasil, mais de 80% da população vive no meio urbano. Esse distanciamento da natureza, a redução das áreas naturais, a poluição e a falta de segurança e qualidade dos espaços públicos ao ar livre nos levam a passar a maior parte do tempo em ambientes fechados. As crianças ficam cada vez mais confinadas em espaços pequenos, pouco ensolarados, desprovidos de verde e expostas ao mundo digital. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, esse cenário traz um ônus muito alto para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes e para a saúde do planeta. O contato com a natureza tem um impacto positivo no desenvolvimento integral da criança, em todos os seus aspectos: emocional, físico, cognitivo e espiritual. Brincar em ambientes naturais contribui para a agilidade, equilíbrio, criatividade e cooperação social. Também estimula a iniciativa, a autoconfiança, a capacidade de escolha, de resolver problemas e de lidar com o estresse. Melhora a capacidade cognitiva e de concentração, além de trazer benefícios ligados à sensibilidade, como encantamento, empatia e humildade. Os estudos relacionam a falta de oportunidade de brincar e aprender com a natureza com problemas de saúde como obesidade, sedentarismo, síndrome metabólica, hiperatividade, falta de habilidade física e até miopia. Além disso, há outras consequências como alterações comportamentais, depressão, ansiedade e transtornos de sono. Para falar mais sobre esse assunto, eu convidei a Carolina Malman Herbes, que é bióloga e mestre em biodiversidade e educação ambiental com experiência na área de pedagogia da natureza e dissertação sobre a presença de elementos naturais no ambiente de aprendizado de escolas. Carolina, de que forma as mães e pais que vivem em ambientes urbanos podem proporcionar esse contato dos seus filhos com a natureza? Às vezes, quando pensamos nesse contato com a natureza, criamos em nossa mente a ideia ou objetivo distante de que este precisa ser uma floresta, um parque ou um ambiente um tanto selvagem e bem conservado. Claro que esses ambientes podem oportunizar experiências e benefícios únicos, porém, aquele parquinho com gramado, árvores, areia, terra também tem uma função muito importante quando não temos acesso fácil a ambientes com menos intervenções humanas. Devemos incentivar que as crianças aproveitem um contato e percebam os diferentes materiais, cheiros, sons, texturas desses lugares. Mesmo o surtinho em casa ou aqueles tímidos vasos de plantas podem trazer muitos benefícios aos seus filhos. Por isso, é tão importante estimular as crianças a mexerem na terra, acompanhar o crescimento e cuidar das plantas, observar os animais visitantes, criar uma relação mais saudável com os alimentos. Podemos incentivar as crianças a prestarem atenção na natureza presente nos trajetos, fazer paradas para apreciar, por exemplo, uma bonita árvore no caminho. Ao invés de irmos ao shopping, podemos priorizar passeios em parques, praças, ambientes naturais mais verdes, fazer trilhas e acampamentos. Essas são ótimas formas de oportunizarmos às nossas crianças essas experiências essenciais na natureza. Carolina, o que o distanciamento social tem para mostrar sobre essa relação das crianças com a natureza? O emparedamento da infância já não era raro, mesmo antes do distanciamento social. Muitas crianças passam um dia sem contato algum com qualquer elemento natural ou ser vivo. Um excesso de telas, de brinquedos de plásticos, crianças se desenvolvendo com estímulos focados somente na visão, focados em telas, a audição, ouvindo só sons de vídeos, sem muitas experiências tácteis diversas, sem sentir cheiros naturais. O período do distanciamento social mostrou e está mostrando claramente como as crianças e nós todos sofremos fisicamente e psiquicamente pela falta de natureza. Crianças inquietas, irritadas, desanimadas que sofrem uma transformação quando saem dos apartamentos e locais sem acesso às áreas verdes e podem finalmente ter contato com a natureza. Carolina, você pode contar um pouco da sua experiência com crianças e natureza na Alemanha? Na Alemanha, existem os chamados jardins de infância florestais, que são um tipo de educação pré-escolar para crianças de 3 e 6 anos, às vezes até mais novos, que é realizado quase exclusivamente ao ar livre.
Qualquer que seja o clima, as crianças são incentivadas a brincar, explorar e aprender fora de prédios. Por isso, também são conhecidos como jardins de infância sem teto ou paredes, havendo somente uma acomodação ou trailer usado como apoio para situações de emergência ou condições climáticas muito adversas. Foi um tanto surpreendente quando vi pela primeira vez aquelas crianças tão pequenas que ficam como bonequinhos embrulhados em várias camadas de roupas no meio da floresta com uma temperatura próxima ao zero. Lá também está em crescimento a pedagogia ou educação da natureza ou floresta, que combina ações e atividades voltadas à proteção ambiental com foco em vivências, especialmente de crianças com e na natureza. Fiz um estágio em uma sala de aula na floresta, onde recebíamos turmas de crianças que passavam um dia tendo vivências na natureza de forma lúdica e aprendendo sobre relações ecológicas através de descobertas e experiências práticas. Achava fantástico observar como o comportamento de muitas crianças ia mudando desde a chegada, quando algumas vezes víamos crianças indisciplinadas, dispersas, com atitudes um pouco agressivas e que com o tempo na natureza iam se acalmando. Outra impressão que tive é que na Alemanha existem menos pais helicópteros, como são chamados lá os pais superprotetores, que ficam constantemente perto de seus filhos para monitorá-los. Vejo que atualmente aqui no Brasil é comum ver uma superproteção e interferência excessiva dos pais, especialmente quando as crianças estão na natureza. E essa ânsia excessiva de querer poupar a criança de todos os obstáculos possíveis nos meios naturais pode, além de impedir que as crianças tenham essas experiências, também impedir que aprendam a superar obstáculos e resolver problemas por conta própria. Claro que existem riscos reais nos ambientes naturais, assim como em qualquer outro lugar. Mas o medo excessivo de que a criança se machuque, de que existam animais perigosos, a ideia de que a terra seja suja e a necessidade de tentar controlar todos os riscos aos quais a criança possa estar sujeita, podem causar danos irreparáveis ao desenvolvimento infantil. É importante pensarmos que é melhor um joelho ralado do que uma infância não vivida. Carolina, e quais são as medidas de segurança para reduzir os riscos do brincar na natureza? Uma colocação que gosto é que o brincar na natureza não deve ser tão seguro quanto possível, mas tão seguro quanto necessário. Minimizar riscos de forma indiscriminada pode ser fonte de danos e não de benefícios. Devemos aprender a avaliar as habilidades das crianças em assumir riscos durante o brincar em ambientes ao ar livre e ajudá-las a perceberem as consequências do que ainda não são capazes de fazer. Também é responsabilidade dos adultos atentarem-se para a segurança em relação à presença de pessoas que possam ser ameaça à segurança da criança. É interessante também se informar sobre possíveis espécies animais e vegetais tóxicas e perigosas e conversar com as crianças alertando para não tocarem todos os animais ou ingerirem plantas sem supervisão de um adulto. Muito importante é não fazer ameaças e amedrontar as crianças, por exemplo, dizendo as comuns frases: cuidado que o bicho vai te pegar, ele vai te morder. As crianças devem ter clareza que existem algumas espécies perigosas, mas não devem ser incentivadas a terem medo de tudo. E nos dias muito ensolarados, é importante proteger as crianças com chapéu, roupas leves que impeçam a passagem do sol, usar protetor solar e permitir que brinquem preferencialmente à sombra e em horários com sol menos intenso. E as crianças alérgicas a insetos devem usar repelente e, se necessário, ter medicamentos para emergências. A chuva e o frio não devem ser impedimentos por si só, já que não existe tempo ruim, mas sim roupas inapropriadas. Claro que em dias de temporal as crianças não devem brincar ao ar livre, mas uma bota plástica, capa de chuva, roupas encamadas para proteção do frio permitem aproveitar mesmo os dias mais cinzas. Enfim, devemos dar às crianças oportunidade de conhecerem e amarem a natureza, para que possam ter um desenvolvimento pleno e saudável e para que assim possam cuidar do planeta em que vivemos.
E é isso, se você gostou, dê um like, comente e compartilhe para incentivar mais gente a proporcionar o contato das crianças com a natureza. Um abraço!